Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja muito bem-vindo para continuarmos a leitura e a meditação do Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta. Volume 1, hoje capítulo 32. A apresentação de Jesus ao templo, a virtude de Simeão e a profecia de Ana. Vamos direto aqui à leitura. 1º de fevereiro de 1944. Vejo sair de uma casinha muito modesta um casal de pessoas. De uma pequena escada externa desce uma mãe muito jovem com um menino nos braços, envolvido em um pano branco. Reconheço esta nossa mamãe. É sempre ela, pálida e loira, elegante e tão gentil com tudo o que faz. Está vestida de branco, com um manto azul claro no qual se envolve. Na cabeça traz um véu branco. Vai levando com todo cuidado o seu menino. Aos pés da escadinha, José a espera, ao lado de um burrinho cinzento. José está todo vestido de cor marrom claro, tanto na túnica como no manto. Ele olha para Maria e lhe sorri. Quando Maria chega perto do burrinho, José passa a rédea do animal por baixo do braço esquerdo e segura por um momento o menino que está dormindo tranquilo para que Maria possa acomodar-se melhor na sela. Depois ele lhe devolve Jesus e põe-se a caminho. José vai ao lado de Maria, segurando sempre o animal pela rédea e prestando atenção para que este vá sempre direto e sem tropeçar. Maria está com Jesus no colo e, como por temor de que o frio lhe possa fazer mal, estende sobre ele um dos lados de seu manto. Os dois esposos falam pouco, mas sorriem um para o outro frequentemente. A estrada, que está longe de ser um modelo de estrada, vai se estendendo pelo meio de um campo que nesta estação do ano está vazio. Um ou outro viajante passa pelo casal, mas são raros. Depois eis as casas que vão aparecendo e alguns dos muros que rodeiam as cidades. Os dois esposos entram por uma porta, começando o percurso sobre o calçamento, muito irregular, da cidade. O caminho se torna muito mais difícil, seja porque o trânsito os obriga a parar e o burrinho com frequência, seja porque este dá contínuas sacudidelas sobre as pedras e os buracos, perturbando Maria e o menino. A estrada não é plana, é uma ladeira, ainda que leve. Está apertada entre as casas altas, de portinhas estreitas e baixas, com raras janelas que dão para a rua. No alto, o céu se mostra com muitos retalhos do céu azul, entre uma casa e outra, ou melhor, entre um e outro terraço. Embaixo, na rua, há gente e vozerio, transeuntes que se encontram com aqueles que estão nos seus jumentos, ou com os que conduzem jumentos com carga. Outros vão indo atrás de alguma
embaraçante caravana de camelos. A um certo ponto passa uma patrulha de legionários romanos com grande barulho de cascos e de armas, desaparecendo atrás de um arco colocado em uma rua muito estreita e pedregosa. José vira para a esquerda e entra por uma rua mais larga e mais bonita. No fim desta vejo o muro de uma fortaleza que eu já conheço. Maria apeia do burrinho, junto à porta, onde há uma espécie de posto para outros jumentos. Eu digo posto porque é parecido com um barracão, ou melhor, um telheiro, onde há palha pelo chão e umas estacas com argolas onde se amarram os animais. José dá algumas moedas a um homenzinho que apareceu por ali, conseguindo deste modo um pouco de feno e um cântaro de água tirada de um poço velho que fica num canto, para alimentar o burrinho. Em seguida vai ao encontro de Maria, entrando com ela no recinto do templo. Dirigem-se primeiramente para os pórticos, onde estão aqueles que Jesus mais tarde fustigaria severamente: os vendedores de pombos e cordeiros e os cambistas. José compra 2 pombinhos brancos. Não troca o dinheiro. Compreende-se que ele já tem a quantia certa. José e Maria se dirigem a uma porta lateral de 8 degraus. Como me parece, tenham todas as portas. É como se o cubo do templo seja erguido do solo. Esta porta tem um grande átrio, parecido com os portões de nossas casas das cidades, mas seu átrio é mais amplo e adornado. Nele se encontram à direita e à esquerda 2 espécies de altares, ou seja, 2 construções retangulares, cuja finalidade, a princípio, não compreendo bem. Parecem baixas bacias porque a parte interna é mais baixa do que a beirada externa, que fica alguns centímetros mais alta. Aparece um sacerdote, não sei se chamado por José, ou se tendo vindo por si mesmo. Maria lhe oferece os 2 pobres pombos, e eu, que já sei qual a sorte que eles vão ter, viro o olhar para o outro lado. Observo os ornatos do pesado portal, do teto e do átrio, mas parece-me ver com o rabo do olho o sacerdote aspergir Maria com água. Deve ser água, porque não vejo ficarem manchas em sua veste. Depois Maria, que junto com os pombinhos tinha dado uma porção de moedas ao sacerdote, eu me tinha esquecido de dizer isto, entra com José no templo verdadeiro e propriamente dito, acompanhado pelo sacerdote. Eu olho para todos os lados. É um lugar cheio de adornos, esculturas de cabeça de anjos, palmas e outros ornatos estão sobre as colunas, sobre as paredes e o teto. A luz penetra por curiosas janelas longas e estreitas, naturalmente sem vidros, abertas em diagonal sobre a parede. Suponho que seja para impedir a entrada dos aguaceiros. Maria segue até a certo ponto onde para. A alguns metros há outros degraus e acima deles há uma espécie de altar, por trás do qual há ainda uma construção. Percebo agora que eu achava que estivesse no templo, mas me encontrava na parte que contorna o templo verdadeiro e propriamente dito, isto é, o santo, dentro do qual ninguém, a não ser os sacerdotes, acham que pode entrar. Aquilo que eu pensei que fosse o templo não é mais do que um vestíbulo fechado que cerca em 3 partes o templo, onde está encerrado o tabernáculo. Não sei se expliquei bem,
mas não sou arquiteta nem engenheira. Maria oferece ao sacerdote o menino que acabou de despertar e está movendo os olhinhos inocentes ao redor de si próprio, com aquele olhar espantado dos bebês de dias. O sacerdote o toma em seus braços e o ergue virado para o templo, junto àquela espécie de altar que está acima dos degraus. O rito terminou. O menino é restituído à mãe e o sacerdote se retira. Há várias pessoas olhando, curiosas. Um velhinho encurvado abre caminho entre essas pessoas, mancando e apoiando-se num bastão. Deve ter muita idade, eu diria, mais de 80 anos. Aproxima-se de Maria, pedindo-lhe que o deixe pegar o menino por um instante. Maria atende ao seu pedido sorrindo. Simeão pega o menino e o beija. Eu sempre acreditei que ele pertencesse à classe sacerdotal, mas ao invés parece ser apenas um simples fiel, a julgar pelas suas roupas. Jesus lhe sorri, fazendo aquela caretinha cheia de dúvidas, característica das crianças de peito. Parece que o observa com curiosidade, porque o velhinho está chorando e rindo ao mesmo tempo, e suas lágrimas fazem um verdadeiro bordado de pontinhos de luz, brilhando enquanto vão se insinuando por entre as rugas, enchendo de pérolas a barba longa e branca, para a qual Jesus estende as mãozinhas. É Jesus, mas é sempre um bebê, e tudo o que se move à sua frente lhe chama a atenção e lhe dá vontade de pegar para conhecer melhor, seja lá o que for. Maria e José sorriem, e também os presentes, que elogiam a beleza do pequenino. Ouço as palavras do velho santo e vejo o olhar espantado de José, o olhar comovido de Maria e também da pequena multidão, em parte admirada, mas também comovida, tomada pela alegria, pelas palavras do velho. No meio da pequena multidão estão alguns barbudos e enfatuados sinedritas, que balançam a cabeça, olhando para Simeão com compaixão zombeteira. Depois devem pensar que está fora de seu juízo pela idade. O sorriso de Maria se apaga e se transforma em uma acentuada palidez, quando Simeão lhe anuncia sua futura dor. Por mais que ela já o saiba, esta palavra lhe aflige o espírito. Ela se aproxima ainda mais de José, em busca de conforto, apertando com sentimento o seu menino ao seio, bebendo como alma sequiosa as palavras de Ana que, sendo mulher, tem piedade do sofrimento de Maria e lhe promete que o Eterno amenizará com uma força sobrenatural a hora de sua dor. Mulher, para que aquele que deu o Salvador ao seu povo não faltará poder para mandar um anjo confortar-te no teu pranto. Nunca faltou a ajuda do Senhor às grandes mulheres de Israel, e tu és bem mais do que Judite e Jael. O nosso Deus te dará um coração de ouro puríssimo para que possas resistir ao mar de dor, pelo qual te tornará a maior mulher da criação, a mãe. E tu, menino, lembra-te de mim na hora da tua missão. E aqui cessa minha visão. Então, a gente tem aqui a narração desse momento da apresentação de Jesus no templo, dessa profecia de Simeão tão conhecida nos evangelhos, o que a profetisa Ana também, a presença dela, essa realidade da apresentação de Jesus. Então, nós sempre quando lemos essa passagem, nós sempre lembramos da fala de Simeão de que uma espada de dor traspassaria o coração de Maria. Então, é tão importante
E aqui a gente tem detalhes dessa cena narrada no Evangelho. E agora nesse trecho aqui, nessa narração aqui, é Jesus quem vem fazer o ensino. Então vamos escutar o que ele vai nos dizer. 2 de fevereiro de 1944. Jesus diz: nascem dois ensinamentos para todos, da descrição que fizeste. O primeiro, não é a um sacerdote mergulhado nos ritos, mas o espírito ausente, e sim a um simples fiel que a verdade se revela. O sacerdote, sempre em contato com a divindade, voltado a tudo que é relacionado a Deus, dedicado a tudo o que está acima da carne, deveria ter percebido logo quem era o menino que estava sendo oferecido ao templo naquela manhã. Mas para que pudesse pressentir, precisava de um espírito vivo, não simplesmente de uma veste para cobrir um espírito, que se não está morto, estava muito adormecido. O Espírito de Deus pode, se quiser, trovejar e sacudir como um raio e um terremoto, até o espírito mais obtuso. Isto ele pode, mas geralmente, visto que ele é espírito de ordem, dado que Deus é ordem em cada uma de suas pessoas e em seu modo de agir, ele se expande e se comunica, não digo só onde há merecimento suficiente para receber a sua efusão. E nesse caso, seria poucos os casos em que ele se expandiria, nem mesmo tu conhecerias as suas luzes. Mas sim onde ele vê boa vontade em merecer a sua efusão. Como se explica essa boa vontade? Tanto quanto possível, com uma vida inteira em Deus. Na fé, na obediência, na pureza, na caridade, na generosidade, na oração. Não tanto no ativismo, mas na oração. Há uma diferença menor entre a noite e o dia do que entre o ativismo e a oração. A oração é comunhão de espírito com Deus, da qual vós saís revigorados e decididos a ser de sempre mais dele. O ativismo é um hábito qualquer, feito por diversos fins, mas sempre egoístas, deixando-vos como sois, ou melhor, vos agrava até de uma culpa de mentira e de assídia. Simeão tinha esta boa vontade. A vida não lhe tinha poupado trabalhos e provações, mas ele não perdeu a boa vontade. Os anos e as vicissitudes não tinham enfraquecido nem abalado a sua fé no Senhor, nas suas promessas, e não tinham diminuído a sua boa vontade de ser sempre mais digno de Deus. Antes que os olhos de seu servo fiel se fechassem à luz do sol, na esperança de se reabrissem ao sol de Deus, rutilando nos céus, que seriam abertos quando eu lá subisse após o meu martírio. Deus lhe mandou um raio do Espírito, que o guiou ao templo para ver a luz do mundo. Movido pelo Espírito Santo, diz o Evangelho: se os homens soubessem que amigo perfeito é o Espírito Santo, que guia, que mestre, se amassem e invocassem este amor da Santíssima Trindade, esta luz da luz, este fogo do fogo, esta inteligência, esta sabedoria. Muito além do necessário, eles deveriam de saber. Escuta, Maria. Escutai, meus filhos. Simeão esperou durante toda uma longa vida para ver a luz, para saber que a promessa de Deus estava cumprida, mas ele nunca duvidou, nunca disse a si mesmo: é inútil que eu persevere em esperança e em oração.
Ele perseverou e alcançou a graça de ver o que nem o sacerdote, nem os sinedritas, cheios de soberba e opacidade, viram. O Filho de Deus, o Messias, o Salvador, naquele corpo infantil que lhe dava calor e sorrisos. Ele recebeu, portanto, o sorriso de Deus como primeiro prêmio de sua vida honesta e piedosa, através dos meus lábios de menino. Segunda lição: as palavras de Ana. Também ela, que é profetisa, vê o Messias em mim, recém-nascido. Isto é natural, dada a sua capacidade de profecia. Mas escutai o que ela, inspirada pela fé e pela caridade, diz à minha mãe. Tirai disto luz para o vosso espírito, para que ele rejubile neste tempo de trevas, nesta festa da luz. A Ruem deu um Salvador. Não faltará o poder de dar o seu anjo para confortar o vosso pranto. Pensai que Deus deu-se a si mesmo para anular a obra de Satanás nos espíritos. Agora não poderá ele vencer os satanases que vos torturam? Não poderá enxugar o vosso pranto, derrotando esses satanases e enviando-vos de novo a paz do seu Cristo? Por que não o pedir com fé? Fé verdadeira, poderosa, uma fé diante da qual o rigor de Deus, desprezado por vossas inúmeras culpas, caiam com um sorriso, trazendo perdão como ajuda, trazendo a sua bênção, como arco-íris para esta terra que está submergindo em um dilúvio de sangue procurado por vós mesmos? Pensai, o Pai, depois de ter castigado os homens com o dilúvio, disse a si mesmo e ao seu patriarca: não amaldiçoarei mais a terra por causa dos homens, porque os sentidos e os pensamentos do coração do homem estão inclinados para o mal, desde a adolescência. Portanto, não ferirei o ser vivo mais uma vez. Ele foi fiel à sua palavra, não mandou mais o dilúvio. Mas vós muitas vezes já dissestes a vós mesmos e a Deus: se nos salvarmos desta vez, se nos salvas, não faremos mais guerras, nunca mais. E depois sempre continuais fazendo guerras, cada vez mais tremendas. Quantas vezes, ó homens falsos e sem respeito para com o Senhor, é a vossa palavra? No entanto, Deus vos ajudaria ainda uma vez, se a grande massa dos fiéis o chamassem com fé e amor poderoso. Escutai, ó vós todos, que, sendo muito poucos para contrabalancear os muitos que estão mantendo vivo o rigor de Deus, permanecei devotos a Ele, não obstante a hora tremenda que ameaça crescer a cada instante. E colocai as vossas aflições aos pés de Deus. Ele saberá mandar-vos o seu anjo, como mandou o Salvador ao mundo. Não temais, ficai unidos à cruz. Ela sempre venceu as insídias do demônio, que por meio da ferocidade dos homens e das tristezas da vida, procura o domínio dos homens pelo desespero, isto é, pela separação de Deus. Pois não pode apoderar-se dos corações de outra maneira. Então, maravilhosas essas palavras de Jesus, e também não vou nem comentar porque Jesus aqui é muito claro, muito explícito ao falar dessa realidade, dessa expressão de Simeão e da Ana, da profetisa Ana. Duas lições que ele nos traz maravilhosas em relação à boa vontade e em relação a essa realidade da confiança, de procurar Deus
buscar a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mesmo sabendo-se mísero pecador, mas confiar sempre nele. E então, assim, é só a gente reescutar novamente esse mesmo trecho para poder ficar bem gravado no nosso coração e meditarmos interiormente. Então, não tem necessidade de eu acrescentar palavras à palavra do Senhor, a não ser que ele me trouxesse algo muito novo, mas como ele fala bastante claro, e é só mesmo a gente meditar, remoer, ruminar essas palavras do Mestre. E vamos seguindo, continuando a leitura do capítulo 33, a canção de ninar da Virgem. De 22 de novembro de 1944. Esta manhã tive um despertar suave. Ainda estava entre as névoas do sono e ouvia uma voz muito clara que cantava docemente uma lenta canção de ninar. Parecia uma pastoral de Natal, num ritmo vagaroso e antigo. Eu ia acompanhando aquele motivo e aquela voz, sempre mais me deleitando, e fui acordando ao som daquelas ondas suaves. Finalmente despertei completamente e pude compreender. Então disse: eu te saúdo, Maria, cheia de graça, pois era a mãe que estava cantando. E ela começou a cantar mais forte, depois de ter dito: eu também te saúdo, vem e ser feliz. Eu a vi. Estava na casa de Belém, no quarto que ela ocupava, atenta em embalar Jesus para fazê-lo dormir. No quarto estava o tiar de Maria e uns trabalhos de costura. Parecia que Maria tivesse parado o trabalho para dar de mamar ao menino, trocando-lhe as faixas, ou melhor, as fraldas, pois ele já era um bebê de meses, diria 6 ou 8 meses, no máximo, e ela estava pensando em voltar ao trabalho, assim que o menino tivesse adormecido. Já era fim de tarde. O pôr do sol estava quase terminando, espalhando flocos de ouro pelo céu sereno. Os rebanhos voltavam ao cercado, pastando aqui e acolá as últimas folhas de um prado florido, e baliam levantando o focinho. O menino custava adormecer. Parecia estar um pouco inquieto, como os bebês costumavam ficar por causa do nascer dos dentes, ou por algum outro desconforto do nascituro. Escrevi como pude, no escuro daquela hora matinal, num pedaço de papel, e agora o copio aqui. Então aqui tem a canção de ninar que Maria canta para Jesus dormir. E Maria Valtorta transcreve essa canção, que eu vou buscar com simplicidade fazer cantar. Claro que eu não chego nem, nossa, meu Deus, tão distante da voz de Maria, da singeleza, da pureza com que ela cantava essa canção. E eu também não conheço a melodia, né? Não dá pra gente saber, mas eu me lembrava quando li esse trecho, esse texto, que uma das canções que eu cantava e ainda canto para o meu filho, para os meus filhos, na verdade, mas eu tenho um filho que é um bebezão de 15 anos, por causa da deficiência, ele vai ser um bebezão, até quando Deus quiser. E então, quantas e quantas vezes eu já cantei e canto para ele, Mãezinha do Céu. Então, eu vou buscar encaixar essa melodia nessa canção que Maria cantava para Jesus. As nuvenzinhas douradas, quais rebanhos do Senhor, sobre o prado todo em flor, um outro rebanho está a olhar. Mas se eu tivesse todos os rebanhos
que estão sobre a terra. Meu cordeirinho querido, haverias de sempre tu, haverias de ser sempre tu. Dorme, 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 não chores mais. 1000 estrelas reluzentes estão no céu a olhar, tuas serenas pupilas, não as faças mais chorar. Os teus olhos de safira são as estrelas do meu coração. O teu pranto é minha dor, oh, não chores mais. Dorme, 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 não chores mais. Todos os anjos resplandecentes que no paraíso estão, fazem coro a ti, inocente, para encantar-se com o teu rosto. Mas tu choras, queres a mamãe, mamãe, aqui pertinho cantando, nananeném, nananeném. Dorme, 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 não chores mais. Depois o céu se tornará cor-de-rosa pela aurora que retorna, e a mamãe ainda não repousa para não te deixar chorar. Ao despertar dirás, mamãe, filho, eu te direi, e um beijo de amor e vida junto ao leito te darei. Dorme, 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 não chores mais. Sem mamãe não podes estar, nem mesmo no céu sonhando. Vem ficar sob o meu véu, que eu te farei dormir. O meu peito será teu travesseiro, os meus braços o teu berço. Não tenhas medo algum, eu estou aqui contigo. Dorme, 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 não chores mais. Eu contigo estarei sempre, és a vida do meu coração. Ele dorme, parece uma flor, pousado sobre o meu seio. Ele dorme, não perturbem, seu Pai Santo estará vendo. Esta vista enxuga o pranto do meu doce Jesus. Dorme, 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 não chores mais. Falar da graça desta cena é impossível. Não é mais que uma mãe que embala o seu pequenino, mas é aquela mãe e ele é aquele pequenino. Poderia pensar que graça, que amor, que pureza, que céu há nesta pequena, grande e suave cena, que só com sua lembrança me alegra. Para confirmá-la fica a melodia, que eu repito para mim, para fazê-la ouvir também a ela.
mas eu não tenho aquela voz de Maria, de prata puríssima, a voz virginal. E ao cantar ficarei parecendo um realejo sem sonoridade. Mas não importa, farei como puder. Que bela canção não seria para ser cantada em torno ao berço de Natal? A mãe antes balançava o berço, mas depois, vendo que Jesus não se aquietava, tomou-o no colo, sentou-se perto da janela aberta, ao lado do bercinho, e balançando-o levemente ao ritmo do canto, repetiu a cantiga 2 vezes, até que o pequeno Jesus fechou os olhinhos, inclinou a cabecinha sobre o peito materno e adormeceu assim, com o rostinho comprimido no calor bom daquele seio, com uma das mãozinhas apoiada sobre o seio da mãe, perto de seu rostinho rosado, e a outra mão abandonada sobre o colo materno. O véu de Maria fazia sombra para o santo filhinho. Depois Maria se levantou com o maior dos cuidados e colocou seu Jesus no bercinho, cobrindo-o com os pequenos panos. Estendeu por cima um véu para protegê-lo das moscas e do ar, e ficou parada ali, contemplando seu tesouro adormecido. Maria tinha uma mão sobre o coração e a outra ainda apoiada sobre o berço, pronta para balançá-lo se houvesse algum sinal de que o menino ia despertar. E sorria feliz, estando um pouco inclinada, enquanto as sombras e o silêncio desciam sobre a terra e invadiam o quartinho da Virgem. Que paz, que beleza, que felicidade! Não é uma visão grandiosa, talvez seja julgada inútil no conjunto das outras, porque não revela nada de especial. Eu sei, mas para mim é uma verdadeira graça e assim a reputo, porque torna plácido o meu espírito, puro e amoroso, como se estivesse sendo recriada pelas mãos da mãe. Penso que também a ela será agradável por este motivo. Somos todos crianças, melhor assim. Desta forma agradamos a Jesus. Os outros, doutos e complicados, pensem o que quiserem e nos chamem de pueris. Não nos preocupamos com isso, não é mesmo? Verdade, Maria Valtorta, verdade o que você falou. E eu faço das tuas as minhas palavras, porque falar dessa graça, cantar, é impossível imitar o que Maria fez nessa voz, porque ela tinha uma voz angelical, uma voz virginal. E a minha, a dela e de quantas outras pessoas quiserem repetir essa canção, seremos como uma sonoridade ali estranha até. Mas o desejo do coração nosso de realmente transmitir um pouco desse conhecimento, dessa realidade, dessa verdade expressa nesse livro, nessa obra do Evangelho como me foi revelado, nos suscita no coração colocar um pouco da nossa voz a serviço de Deus. Então, que assim seja. E pensem o que quiser, quem estiver escutando, quem for escutar, pense o que quiser. O que importa é Deus, só Ele. E vai ficar um pouquinho mais extenso, mas eu vou pegar o capítulo seguinte, que é o 34. É a adoração dos magos. É Evangelho da Fé, de 28 de fevereiro de 1944. Meu monitor interior me diz: dá a estas contemplações que terás e ao que irei te dizer o nome de Evangelho da Fé, porque virão ilustrar o poder da fé e dos seus frutos, a ti e aos outros, confirmando-vos na fé em Deus. Vejo Belém pequenina e branca, toda recolhida como uma ninhada sob a luz das estrelas. 2 ruas principais a cortam em cruz, uma que vem de fora da cidade
e a outra rua mestra, que depois prossegue além da cidade, e a outra que vai de uma a outra extremidade da cidade, mas sem ultrapassá-la. Outras vielas repartem esta pequena cidade, sem a menor norma de um plano de ruas como nós concebemos. Pelo contrário, adaptam-se a um solo cheio de desníveis e às casas que surgem aqui e ali, segundo os caprichos do solo e de seus construtores, de tal modo que possam servir de esquinas para a rua que passa ao lado, obrigando esta a ficar como uma fita que vai se desenrolando sinuosamente, em vez de seguir uma linha reta que vai daqui até lá, sem desvios. De vez em quando aparece uma pracinha, ou é a pracinha de uma feira, ou por ali há alguma fonte, ou então, por causa do costume de construir aqui e ali, sem nenhuma regra, sobrou um resto enviesado de terreno, sobre o qual já não é possível construir mais nada. No ponto em que tive a ideia de parar um pouco, há um exemplo dessas pracinhas irregulares. Ela deveria ser quadrada ou pelo menos retangular, mas ao contrário saiu um trapézio tão estranho que ficou parecendo um triângulo agudo, cortado perto do vértice. No lado mais longo e da base do triângulo há uma construção ampla e baixa. É a maior construção da cidade. Por fora passa um paredão, liso e nu, do qual se abrem apenas 2 portões que estão bem fechados. Por dentro, ao invés, no seu largo quadrado, abrem-se muitas janelas no primeiro plano, enquanto embaixo ficam os pórticos, que cercam os pátios cheios de palha e de detritos espalhados pelo chão, com tanques onde os cavalos e outros animais são levados para beber. Nas rústicas colunas dos pórticos existem argolas, às quais ficam amarrados os animais, e há também um grande telheiro para abrigar os rebanhos e cavalgaduras. Compreendo que aqui é o albergue de Belém. Sobre os 2 lados iguais há casas e casinhas, tendo algumas hortas à frente, porque entre elas há uma que está com a fachada para a praça e outra com os fundos da casa para a mesma praça, do lado mais curto, defronte ao caravansará. Há uma casinha isolada com uma pequena escada externa que, ao meio da fachada, dá entrada para os quartos dos moradores. Os quartos estão todos fechados, porque agora é noite, e a esta hora não há ninguém nas ruas. Vejo que a noite vai se tornando mais clara pela luz das estrelas, que descem do céu. São tão belas no céu do Oriente, tão vivas e grandes que até parecem estar perto de nós, e que nos será fácil alcançá-las e tocar com a mão estas flores que brilham no veludo do firmamento. Elevando o olhar, tento compreender qual será a fonte deste aumento de luz. É uma estrela de grandeza extraordinária que a faz parecer uma pequena lua que vem avançando pelo céu de Belém. As outras estrelas parecem eclipsar-se, abrindo caminho para ela, como servas diante de uma rainha que vai passando, pois a tal ponto ela as supera em brilho que as faz desaparecer. Do corpo da estrela, que parece uma grande safira clara e acesa por um sol que está no seu interior, sai uma esteira de luz, na qual fundem-se o loiro dos topázios, o verde das esmeraldas, o leitoso das opalas, o sanguíneo fulgor dos rubis e o suave cintilar das ametistas, com a cor predominante da safira. Todas as pedras preciosas da terra estão naquela esteira de luz que vem varrendo o céu.
num movimento veloz e ondulante, como se fosse viva. Mas a cor que predomina é a que desce do corpo da estrela, uma cor celeste de safira clara que tinge de prata azulada as casas, as ruas e o chão de Belém, berço do Salvador. Já não é mais a pobre cidade que para nós era menos importante do que um povoado rural. Agora é uma fantástica cidade dos contos de fadas, na qual tudo é de prata, até a água das fontes e dos tanques parece diamante líquido. Emitindo um fluxo de luz mais vivo, a estrela paira sobre a pequena casa, que está do lado mais curto da pracinha. Nem os moradores da casa, nem os habitantes de Belém a veem, porque estão dormindo e suas casas estão fechadas. Mas a estrela acelera as suas palpitações de luz, faz vibrar sua cauda e solta ondulações luminosas mais fortes, traçando pequenos semicírculos no céu, que se ilumina todo com esta rede de astros que ela arrasta consigo, numa rede de pedras preciosas que esplendem, tingindo nas mais indistintas cores as outras estrelas, como para comunicar-lhes uma palavra de alegria. A casinha está toda iluminada por este fogo líquido de gemas. O teto do pequeno terraço, a escadinha de pedra escura, a pequena porta, tudo virou um bloco de pura prata, polvilhando com pó de diamantes e pérolas. Nenhum palácio real da terra jamais teve ou terá uma escada como esta, feita para receber a passagem dos anjos, feita para ser usada pela mãe, que é mãe de Deus. Seus pequenos pés de Virgem Imaculada podem pousar sobre aquele cândido esplendor, os seus pequenos pés, destinados a pousar sobre os degraus do trono de Deus. Mas a Virgem ainda não está sabendo de nada. Ela está velando sobre o berço do seu filho, rezando. Sua alma tem esplendores que superam a estrela que está embelezando as coisas. Da rua mestra vem chegando uma cavalgada, cavalos arreados ou conduzidos à mão, dromedários e camelos, montados ou carregados com suas cargas. O barulho dos cascos faz um rumor como o da água, quando cai sobre as pedras de um riacho. Reunindo na praça, todos param. A cavalgada, vista sob a luz da estrela, é fantástica em seu esplendor. Os ornamentos de primeira classe sobre as cavalgaduras, as vestes dos cavaleiros, o seu aspecto, as bagagens, tudo está brilhando, unindo e reavivando o esplendor do metal, do ouro, da seda, das pedras preciosas, dos pelos, ao brilho da estrela. Os olhos também cintilam, as bocas se enchem de riso, porque um outro esplendor brilhou nos corações, o esplendor de uma alegria sobrenatural. Enquanto os servos se põem a caminho do caravansará com os animais, 3 da caravana desmontam de suas cavalgaduras, que um servo logo leva para outro lugar, dirigindo-se a pé para casa. Prostram-se com a fronte até o chão, beijando o pó. São 3 poderosos. Isto é o que nos estão dizendo as suas vestes riquíssimas. Um de pele muito escura, tendo apeado de um camelo, envolve-se todo num manto de seda brilhante, ajustado à cinta para um arco precioso do qual pendem um punhal ou uma espada, tendo esta o punho cravado de pedras preciosas. Os outros que apearam de 2 esplêndidos cavalos estão vestidos, um de um tecido listrado muito bonito, do qual predomina a cor amarela, com uma veste feita com um longo dominó, ornado com capuz e cordão.
parecendo um nó trabalhado de filigrana de ouro, com muitos pespontos de bordados em ouro. O terceiro traz uma espécie de camisa de seda, calças largas e longas, que se estreitam perto dos pés e se envolvem com um xale muito fino, que mais parece um jardim florido, de tão vivas que são as flores com que está todo decorado. Na cabeça traz um turbante preso por uma correntinha feita de engastes com diamantes. Depois de terem venerado a casa onde está o Salvador, eles se levantam e vão até o caravansará, onde os servos já bateram a porta, fazendo-se abrir. Aqui cessa a visão, que recomeça 3 horas depois com a cena da adoração de Jesus pelos magos. Agora já é dia. Um belo sol resplende no céu da tarde. Um dos 3 servos atravessa a praça e sobre a escadinha da pequena casa. Depois entra, torna a sair, volta ao albergue. Saem os 3 sábios, acompanhados cada um pelo próprio servo, atravessam a praça. Os raros transeuntes viram-se para olhar os pomposos personagens que passam pela praça, lentamente e com solenidade. Entre a entrada do servo e aquela dos 3, passou-se um bom quarto de hora. E esse tempo serviu aos moradores da casinha para se prepararem a receber os hóspedes. Eles se mostram agora mais ricamente vestidos do que na tarde anterior. As sedas resplendem, as gemas brilham, um grande penacho de penas preciosas entremeadas com fragmentos ainda mais preciosos, tremula e cintila sobre a cabeça daquele que está com o turbante. Os servos vão levando um deles um cofre todo marquetado, cujas partes mais reforçadas são de ouro burilado. O segundo leva um cálice muito bem trabalhado, coberto com uma tampa ainda mais artística, toda de ouro. O terceiro leva uma espécie de ânfora larga e baixa, também de ouro, tampada com uma peça em forma de pirâmide, com um brilhante no vértice. Devem ser coisas pesadas, porque os servos que as transportam estão fazendo muita força, especialmente o que transporta o cofre. Os 3 sobem a escada e entram. Entram em um quarto que se estende da rua até os fundos da casa. Vê-se a pequena horta da parte posterior da casa, por uma pequena janela aberta ao sol. Outras portas se abrem nas 2 outras paredes, e olhando de soslaio, lá estão os proprietários, um homem e uma mulher, 3 ou 4 adolescentes e crianças. Maria está sentada com o menino no colo. Perto dela, em pé, está José. Mas ela também se levanta e se inclina quando vê entrar os 3 magos. Maria está toda vestida de branco, tão bonita na sua simples veste cândida, que a cobre da base do pescoço até os pés, dos ombros aos delicados pulsos, tão bonita em sua cabeça pequena e coroada de tranças loiras, no rosto que a emoção faz ficar vivamente rosado, nos olhos que sorriem com doçura, na boca que se abre para a saudação, dizendo: Deus esteja convosco, que por um instante os 3 detêm impressionados. Depois eles dão mais alguns passos para frente, indo prostrarem-se a seus pés. Pedem a ela que se assente. Eles, por sua vez, não se sentam, por mais que ela lhes peça. Ficam de joelhos apoiados
sobre os calcanhares. Atrás deles, também de joelhos, estão os 3 servos. Estes estão logo atrás da soleira. Eles puseram diante de si os 3 objetos que levaram e estão esperando. Os 3 sábios contemplam o menino, que me parece ter de 9 meses a 1 ano, de tão esperto e robusto que está. Ele está sentado no colo da mamãe. Sorri e balbucia com uma vozinha de passarinho. Ele também está todo vestido de branco como a mamãe, com sandalinhas nos pés minúsculos. Sua veste é muito simples, uma pequena túnica, da qual saem os pezinhos irrequietos, as mãozinhas gorduchas que gostaria de apanhar tudo o que os olhos veem, e, sobretudo, seu rostinho muito bonito, no qual brilham os olhos de um azul escuro, enquanto a boca faz umas covinhas aos lados, enquanto ele ri, descobrindo os primeiros dentinhos pequenos. Os caracóizinhos de seus loiros cabelos parecem ouro puro em pó, de tão leves e brilhantes que são. O mais velho dos sábios fala por todos. Explica a Maria que eles viram uma noite, no mês de dezembro passado, acender-se uma nova estrela no céu com esplendor fora do comum. Nunca os mapas do céu tinham trazido aquele astro, nem falado nele. O seu nome não era conhecido, porque não tinha nome. Tendo então nascido no seio de Deus, aquela estrela teria aparecido para vir dizer aos homens alguma verdade bendita, algum segredo de Deus. Mas os homens não lhe haviam dado importância, estando eles com a alma presa na lama. Não eram capazes de levantar o olhar para Deus, não sabendo ler as palavras escritas por Ele, eterno bendito, com seus astros de fogo na abóboda dos céus. Eles a tinham visto e se esforçaram para escutar sua voz. Deixando, pois, de lado, mas com alegria, o pouco descanso do sono que concediam aos seus membros, esquecendo-se até de comer, eles se haviam aprofundado no estudo do zodíaco, as conjurações dos astros, o tempo, as estações, o cálculo das horas passadas e das combinações astronômicas lhes haviam dito o nome e o segredo da estrela. E seu nome, Messias, e o seu segredo, o Messias veio ao mundo. Então partiram para adorá-lo, cada um deles sem os outros saberem, por montes e desertos, vales e rios, viajando de noite, foram tornando o rumo da Palestina, porque este era o rumo da estrela, para cada um deles, vindo de 3 pontos diferentes da terra. Ela ia naquele rumo. Eles se tinham encontrado depois, além do Mar Morto. A vontade de Deus os tinha reunido lá e continuaram a viagem juntos. Se entendiam, ainda que cada um falasse a sua própria linguagem, entendendo e podendo falar a língua de cada região em que se achassem, por um milagre do Eterno. Juntos tinham ido a Jerusalém, porque o Messias devia ser o rei de Jerusalém, o rei dos judeus. Mas lá a estrela se tinha escondido sob o céu daquela cidade, e eles sentiram seus corações partirem-se de dor, começando então a examinar suas consciências, para descobrirem se não teriam deixado de merecer a proteção de Deus. Mas, tranquilizados suas consciências, haviam se dirigido ao rei Herodes, perguntando-lhe em que palácio havia nascido o rei dos judeus, pois eles o tinham vindo adorar. O rei, tendo reunido os príncipes dos sacerdotes e os escribas, lhes perguntou onde esperava que nascesse o Messias. Eles lhe responderam: em Belém de Judá. Tomaram, pois, os magos o rumo de Belém, e a estrela tornou a aparecer aos seus olhos.
Quando deixaram a cidade santa, na tarde anterior, a estrela tinha aumentado seus esplendores e o céu parecia um incêndio. Depois a estrela parou, reuniu toda a luz das outras estrelas com a sua luz sobre esta casa. Então eles compreenderam que ali estava o Filho de Deus. E agora o estavam adorando, oferecendo-lhe os seus pobres presentes, e mais do que tudo, oferecendo-lhes os seus corações, que nunca mais cessariam de bendizer a Deus pela graça concedida, nem de amar a seu Filho, cuja humanidade eles estavam vendo. Depois iriam, na volta, informar ao rei Herodes, porque ele também queria adorar o menino. Aqui tens o ouro, como convém a um rei. Aqui tens o incenso, como convém a Deus. E aqui tens, ó mãe, a mirra, pois o teu filho é homem, além de Deus e de carne, e da vida humana conhecerá a amargura e a lei inevitável da morte. Nosso amor não queria dizer-lhes estas palavras, mas ficar sempre pensando que ele é eterno até em sua carne, como eterno é o seu espírito. Mas, ó mulher, se os nossos mapas e também as nossas almas não erram, ele é o teu filho, é o Salvador, o Cristo de Deus, e por isso deverá, para salvar a terra, tomar para si o seu mal, um dos quais é o castigo da morte. Esta resina é para aquela hora, para que os corpos que são santos não conheçam a putrefação da corrupção e conservem sua integridade até o dia da ressurreição, que por estes nossos presentes ele se lembre de nós e salve a todos seus servos, dando-lhes o seu reino. Por enquanto, para que sejam santificados, que a mãe conceda a seu pequenino ao nosso amor, para que, beijando os seus pés, desçam sobre nós a bênção celestial. Maria, passada a angústia em que as palavras do sábio a havia mergulhado, esconde com um sorriso a tristeza daquelas fúnebres evocações e lhes apresenta o menino. Coloca-o nos braços do mais velho, que o beija e é por ele acariciado, e depois o passa para os outros dois. Jesus sorri e brinca com as correntinhas e as franjas dos três e olha com curiosidade o cofre aberto, cheio de uma coisa amarela que brilha, e ri ao ver que o sol faz uma espécie de arco-íris ao bater sobre a brilhante tampa da mirra. Depois os três entregam a Maria o menino e se levantam. Maria também se levanta. Inclinam-se reciprocamente. Depois que é o mais novo dá ordem ao seu servo que sai, os três falam ainda um pouco. Não conseguem decidir-se a se afastarem daquela casa. Em seus olhos há lágrimas de emoção. Por fim, eles se dirigem à saída, acompanhados por Maria e José. O menino quis descer e dar a mãozinha ao mais velho dos três, e caminha assim, ajudado pela mão de Maria e do sábio, que se inclina para pegá-lo pela mão. Jesus dá um passinho ainda incerto, como fazem os pequeninos, e ri, batendo os pezinhos sobre os risos que a luz do sol faz sobre o pavimento, os riscos que a luz do sol faz sobre o pavimento. Chegando à soleira, não se deve esquecer que o salão tinha o mesmo comprimento da casa. Os três se despedem, ajoelham-se mais uma vez e, beijando os pezinhos de Jesus, Maria, inclinada sobre o pequenino, toma-lhes a mãozinha e a vai guiando, fazendo-o traçar um gesto de bênção sobre a cabeça de cada um dos magos. É já um sinal da cruz, traçado pelos dedinhos de Jesus, guiados por Maria. Depois os três descem a escada. A caravana já pronta os está esperando. Os cavalos já estão arreados e seus arreios ornados brilham aos últimos raios do sol.
que está para se pôr. O povo se aglomerou na pracinha para presenciar aquele espetáculo único. Jesus ri e bate as mãozinhas. A mamãe o ergueu e colocou sobre o parapeito que limita o patamar, segurando-o com um dos pés para que não caia, com um dos braços para que não caia. José desceu com os três, segura para que cada um deles o estribo, enquanto eles sobem com os seus cavalos e no camelo. Agora os servos e os patrões estão montados. É dada a ordem de partir. Os três se inclinam até o pescoço da cavalgadura em uma última saudação. José também se inclina. Maria também o faz. E torna a guiar a mãozinha de Jesus em um gesto de adeus e de benção. Não tenho o que falar, a narração é muito clara, então vamos aqui já para o ensino de Jesus. Jesus diz: E agora, que vos direi? Ó almas, que percebeis que a fé está morrendo? Aqueles sábios do Oriente nada tinham que lhes desse a certeza da verdade. Nada tinham de sobrenatural. Tinham apenas os cálculos astronômicos e as suas reflexões que a vida íntegra que eles levavam tornava perfeitas. Contudo, tiveram fé. Fé em tudo. Fé na ciência, fé na consciência, fé na bondade divina. Pela ciência, acreditaram no sinal da nova estrela, que não podia deixar de ser aquela que era esperada. Havia séculos pela humanidade, o Messias. Pela consciência, tiveram fé na voz da mesma que, recebendo vozes celestes, lhes dizia: é aquela estrela que assinala a chegada do Messias. Pela bondade, tiveram fé em Deus, não as teria enganado, e visto que a sua intenção era reta, eles os teria ajudado de todos os modos a chegar até a meta desejada. E eles tiveram êxito. Só eles, entre tantos estudiosos de sinais, compreenderam aquele sinal, porque só eles tinham na alma a ânsia de conhecer as palavras de Deus com um fim reto que consistia, antes de tudo, em dar imediata honra e louvor a Deus. Não procuravam sua própria utilidade, ao contrário, eles vão de encontro a fadigas e despesas e não pedem nenhuma compensação humana. Pedem somente que o seu Deus se lembre deles e os salve para a eternidade. Assim como não tem nenhum pensamento de futura compensação humana, não tem, quando decidem a viagem, nenhuma preocupação humana. Se fosseis vós, teríeis pensado em 1000 dificuldades. Como poderei fazer uma viagem tão grande através de países e povos de línguas tão diferentes? Será que vão acreditar em mim ou irão prender-me como espiões? Que ajuda me darão quando tiver que atravessar desertos, rios e montanhas? E o calor? E os ventos dos planaltos? E as febres dos pantanais? E as cheias das águas fluviais? E as comidas diferentes? E a linguagem diferente? Assim é que racionais. Eles não raciocinam assim, mas dizem com uma sincera e santa ousadia: Tu, ó Deus, lês os nossos corações e vês qual o fim que perseguimos. Em tuas mãos nos entregamos, concede-nos alegria sobre-humana de adorar a tua segunda pessoa, que se fez carne para a salvação do mundo. Basta, ele se põe a caminho, partindo das longínquas Índias. Jesus me diz depois que por Índias querem dizer Ásia Meridional,
onde agora está a Turquia, o Afeganistão e a Pérsia. Das cadeias de montanhas da Mongólia, sobre as quais voam somente águias e abutres, onde Deus fala pelo zumbido dos ventos, pelo estrondo das torrentes, escrevendo mistérios sobre as páginas imensas das geleiras. Das terras onde nasce o Nilo, que vai deslizando como uma veia verde-azul, ao encontrar ao coração azul do Mediterrâneo. Nem os picos, nem as selvas, nem os desertos, oceanos secos, mais perigosos do que os marinhos, nada disso detém a marcha deles. A estrela brilha sobre a noite deles, não lhes permitindo dormir. Quando se procura a Deus, os hábitos animais devem ceder às impaciências e às necessidades sobre-humanas. A estrela os chama ora do norte, ora do oriente, ora do sul. E por um milagre de Deus vai guiando os três para o certo ponto, como por um outro milagre os reúne, depois de tantos milhares de quilômetros naquele ponto, e por um outro milagre ainda lhes dá, antecipando a sabedoria pentecostal, o dom de se entenderem e de se fazer entender, assim como é no paraíso, onde se fala uma única língua, a de Deus. Um único momento de aflição os assalta, é quando a estrela desaparece e eles, humildes, porque são realmente grandes, não pensam que isto tenha acontecido por causa da maldade de outrem, já que os corruptos de Jerusalém não mereceram ver a estrela de Deus. Mas o que eles pensam é que eles próprios não mereçam a ajuda de Deus, pondo-se a examinar suas consciências com tremor e com uma contrição pronta a pedir perdão. Mas a sua consciência os tranquiliza. Almas acostumadas à meditação, eles têm uma consciência muito sensível, aperfeiçoada por uma atenção constante, por uma introspecção aguda, que faz o seu interior um verdadeiro espelho, sobre o qual refletem as menores sombras dos acontecimentos diários. Eles fizeram da voz que os adverte a própria mestra, voz que grita não só ao menor erro, mas até a uma simples possibilidade de erro, o que é humano, como a complacência com o seu próprio eu. Por isso, quando eles se põem diante desta mestra, diante deste espelho tão severo e tão nítido, sabem que ele não lhes mente, mas os encoraja, tomando novo alento. Oh, que doce coisa é sentir que nada há entre nós em nós de contrário a Deus. Sentir que Ele olha com complacência e ânimo do Filho fiel e o abençoa. Deste sentimento provém o aumento da fé e da confiança, da esperança, fortaleza e paciência. Agora é hora de tempestade, mas ela passará, porque Deus me ama e sabe que eu o amo, e não deixará de ajudar-me ainda. Assim é que falam os que têm aquela paz, que provém de uma consciência reta, que é a rainha de todas as suas ações. Eu disse que eles eram humildes, porque verdadeiramente grandes em vossa vida, ao invés que acontece? Acontece que não porque seja grande, mas porque é mais prepotente, se faz poderoso por sua prepotência, nunca humilde, pela vossa insensata idolatria. Ah, pobres coitados, que só por serem mordomos de alguém arrogante, ou porteiro de algum gabinete, funcionário de alguma repartição, servo afinal, de quem assim os fez, costumam tomar a posse de semideuses. Tem-se pena até de vê-los. Eles, os três sábios, eram realmente grandes. Em primeiro lugar, por virtude sobrenatural.
em segundo lugar, pela ciência e, por último, pela riqueza. Mas eles se julgam nada, pó pobre e pó da terra, se comparados com Deus Altíssimo, que cria os mundos com um sorriso, espalhando-os pelo espaço como grãos de trigo, para alegrar os olhos dos anjos com os colares de estrelas. Mas eles se consideram nada diante de Deus Altíssimo, que criou o planeta sobre o qual eles vivem, e como escultor infinito em sua ilimitada obra fez tudo bem diversificado, colocando aqui uma série de colinas de suave declive, com a força de seu polegar, acolá uma ossatura de picos e escarpas, iguais às vértebras da terra, neste corpo desmesurado, do qual os rios são as veias, os lagos são as pelves, os oceanos são os corações, tendo as florestas como vestes, as nuvens como véus, as geleiras de cristal como decorações, as turquesas e as esmeraldas como gemas, e as opalas e os berilos de todas as águas que descem cantando com as selvas e os ventos, formando grande coro de louvor ao seu Senhor. Eles se consideram nada em sua sabedoria diante do Deus Altíssimo, do qual vem a sua sabedoria, pois Ele é quem lhes deu olhos ainda mais poderosos que suas duas pupilas, pelas quais eles veem as coisas, os olhos da alma, que sabem ler a palavra, não escrita por mão humana nas coisas, onde esta palavra foi gravada pelo pensamento de Deus. Eles se consideram nada em sua riqueza, um átomo diante da riqueza do dono do universo, que espalha metais e pedras preciosas nos astros e planetas, e abundâncias sobrenaturais, riquezas inesgotáveis no coração de quem o ama. Tendo eles chegado diante de uma pobre casa na mais insignificante das cidades de Judá, não sacodem a cabeça dizendo: impossível, mas dobram as costas, os joelhos e especialmente o coração e adoram. Lá atrás daquela pobre parede está Deus, aquele Deus que eles sempre invocaram. Não ousam nunca, nem de longe, esperar que o haveriam de ver, mas que por eles foi invocado pelo bem de toda a humanidade e pelo bem eterno deles mesmos. Só isto é o que eles desejavam para si: poderem vê-lo, conhecê-lo, possuí-lo, naquela vida que não tem auroras nem crepúsculos. Ele está lá, atrás daquela pobre parede. Quem sabe se o seu coração de menino, que é também o coração de um Deus, não ouça estes três corações que, inclinados no pó da estrada, bradam: Santo, 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 bendito o Senhor nosso Deus. Glória a Ele nos céus altíssimos e paz aos seus servos. Glória, glória, glória e bênção. Isto eles perguntam, tremendo e de amor. Por toda a noite e na manhã seguinte preparam com a mais viva oração o seu espírito para entrarem em comunhão com o Deus menino. Eles não vão a este altar, que é um seio virginal, que traz em si a hóstia divina, como vós ides a eles com a alma cheia de solicitudes humanas. Eles se esquecem do sono e do alimento e se usam suas mais belas vestes, não é para a ostentação humana, mas para prestar honra ao Rei dos Reis. Nos palácios dos soberanos, os dignatários se apresentam com suas mais belas vestes. Então, não deveriam eles apresentar-se a este rei com suas vestes de gala? Que festa maior podia haver para eles do que esta? Lá em suas terras longínquas,
Muitas e muitas vezes precisaram se adornar para prestar honras e oferecer seus préstimos a homens como eles. Era, pois, justo que se humilhassem aos pés do Rei Supremo e lá depositassem as suas púrpuras e joias, sedas e plumas preciosas. Pôr-se-lhe aos pés, diante daqueles benditos pezinhos, as sombras da terra, as gemas da terra, as plumas da terra, os metais da terra, que são ainda obras dele, para que também essas coisas da terra, adorem a seu Criador. Seriam felizes se a criancinha lhes ordenasse que se estendessem no chão, como se fossem um tapete vivo, aos seus passinhos de menino e os pisasse. Ele que deixou as estrelas por amor deles, que nada mais são do que pó. Humildes e generosos, obedientes às vozes do alto. Essas vozes mandam que eles levem presentes ao rei recém-nascido. Eles levam presentes. Não dizem, ele é rico e não precisa disso. Ele é Deus e não conhecerá a morte. Eles obedecem. São os primeiros que acodem à pobreza do Salvador. Como chegou em boa hora aquele ouro, para quem amanhã deveria sair de sua terra como fugitivo. Como foi significativa aquela mirra, para quem dentro em breve seria morto. Como foi piedoso aquele incenso para quem teria de sentir o mau cheiro da luxúria humana fervendo ao redor de sua infinita pureza. Humildes, generosos, obedientes e respeitosos um para com o outro. As virtudes gerais geram outras virtudes. Das virtudes voltadas para Deus, nascem virtudes para o próximo. Respeito que, ao fim, é caridade. Combinaram com o mais velho que lhe tocaria falar pelos outros, recebendo o primeiro beijo do Salvador, segurando-o pela mãozinha. Os outros ainda poderão vê-lo outras vezes, mas ele não. Ele está velho e o dia de sua volta para Deus está perto. Ele verá o Cristo depois de sua terrível morte e o acompanhará junto com os outros que serão salvos no dia da volta do Cristo para o céu, mas não o verá mais na terra. Então, para o seu viático, que lhe fique o calor daquela mãozinha que se confiou à sua mão enrugada. Não há nenhuma inveja nos outros, pelo contrário, há até um aumento de veneração para com o mais velho dos sábios, mais do que eles mereceu na certa, e por mais tempo. O Deus menino sabe disso. Ainda não fala. Ele é a palavra do Pai, mas os seus atos são palavras. E seja bendita a sua inocente palavra, que mostra ser o seu predileto este velho. Mas, ó filhos, há outros dois ensinamentos nesta visão. A postura de José, que sabe ficar em seu lugar. Ele está presente como guarda e tutor da pureza e da santidade, mas não é um usurpador dos direitos dela. É Maria, com o seu Jesus, que está recebendo homenagens e palavras. José se alegra por ela, não ficando amargurado por ser figura secundária. José é um justo, o justo. E justo sempre também nesta hora. As fumaças da festa não lhe sobem à cabeça. Ele continua humilde e justo. Ele se sente feliz pelos presentes, não por si mesmo, mas porque pensa que com eles poderá fazer a vida de sua esposa e o doce menino mais cômoda. Não existe avidez em José. Ele é um trabalhador e continuará a trabalhar, contanto que eles e os dois amores tenham o necessário e algum conforto. Nem ele nem os magos sabem que aqueles presentes vão servir durante a fuga e uma vida no exílio, mas quais as substâncias desaparecem
como uma nuvem impelida pelo vento. Mas eles vão servir também para quando voltarem à pátria, depois de terem perdido tudo o que tinha deixado, os clientes, os móveis, salvando-se somente as paredes da casa, protegida por Deus, porque nela é que ele se uniu à Virgem e se fez carne. José é humilde, ele que é guarda de Deus e da Mãe de Deus, esposa do Altíssimo, chega até a assegurar o estribo para estes vassalos de Deus. José é um pobre carpinteiro, porque a prepotência humana despojou os herdeiros de Davi de suas propriedades reais. Mas ele é sempre da estirpe de Davi e tem traços de rei. Também em relação a ele vale aquele dito: era humilde, porque era realmente grande. Ainda este último suave e significativo ensinamento. É Maria que segura a mão de Jesus, que ainda não sabe abençoar, e o guia no gesto santo. É sempre Maria que segura a mão de Jesus e a guia. Ainda hoje é assim. Agora Jesus sabe abençoar, mas às vezes suas mãos traspassadas caem, cansadas e sem poder mais confiar, pois ele sabe que é inútil abençoar. Na verdade, vós destruís a minha bênção. Ela cai também indignada porque vós me maldizeis. Então é Maria que tira o desprezo feito a esta mão ao beijá-la. Oh, o beijo de minha mãe! Quem pode resistir a este beijo? Depois ela segura o meu pulso com os seus dedos delicados, mas que são amorosamente tão imperiosos, e me força a abençoar. Eu não posso repelir a minha mãe, mas é preciso que vós vades à procura dela, para fazê-la vossa advogada. Ela é minha rainha, antes de ser vossa, e o seu amor por vós tem indulgências tais, que nem o meu conhece. Ela mesmo sem palavras, mas só com as pérolas do seu pranto e com a lembrança da minha cruz, cujo sinal ela me faz traçar no ar, defende a vossa causa e ainda me admoesta. Tu és o Salvador, salva. Eis, meus filhos, o Evangelho da fé, na aparição da cena dos magos. Meditai e imitai para o vosso bem. Então, sem comentários, é extraordinário. Jesus é o mestre mesmo, é o mestre, ele é a palavra, ele é o verbo. E eu só dizer amém, Senhor, amém, Senhor, amém. Obrigada, louvado, bendito, glorificado por esta palavra, por ser a palavra, por nos comunicar a tua vida, a tua palavra. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e da Santíssima Virgem Maria, para sempre sejam louvados. E vamos continuar no próximo vídeo a partir do capítulo 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.